Olá, participantes do Clube FI. Estamos aqui no Fórum GRI de Fundos Imobiliários, dessa vez para conversar com ninguém menos que o meu amigo Sérgio Beleza, foi o grande precursor dessa indústria. Começou aí lançou o primeiro fundo imobiliário listado na Bolsa, né, Sérgio? Como é que você está? Primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço o convite do Clube FI, do meu amigo Rodrigo, agradeço o convite do GRI, é um prazer estar em mais um fórum desse de fundos imobiliários. E agora você está voltando à tona aí, né, Sérgio? Você está com uma nova empresa de consultoria. Além da Fundo Imobiliário Consultoria, que eu já tenho desde os anos 90, eu agora comecei com a Sérgio Beleza Negócios Imobiliários, que é uma empresa de corretagem imobiliária que pretende intermediar negócios entre os produtores do mercado e os fundos imobiliários. Bacana. No início da indústria, os fundos que você participou, a grande maioria deles foram monoativos, né? Você tem o Europar, Memorial Office, o FIB. Como é que você vê esse tipo de ativo numa indústria hoje que já está mais madura, né? A gente tem hoje mais de 1,5 milhão de investidores, né? Como é que você enxerga o futuro desse tipo de ativo na nossa indústria? Eu me sinto até à vontade para falar sobre isso, que como você disse, eu fiz o primeiro fundo do Brasil, que é o Memorial Office, que é dono de um único prédio na Água Branca, fiz o Europar, esse fundo foi em 94, só foi viabilizado em 96, nós levamos 2 anos para vender as cotas, para daí começar a construir o prédio. Mas fiz também o primeiro fundo imobiliário da Bolsa, que foi o Europar, em 2002, 2003, e esses são 2 fundos, por exemplo, são 2 bons exemplos de fundos que ficaram do mesmo tamanho que foram estruturados. E eu acho que isso já não cabe mais no mercado. Eu acho que isso aí precisaria gerar um movimento de gestores, de administradores que pudessem conversar para tentar unir esses fundos num único fundo, ou em algum fundo que já exista no mercado dentro do mesmo setor, porque a gente percebe que o mercado é bem setorizado, então o que for escritório se juntaria a outros escritórios. Então eu vejo casos lá, vamos dizer, vamos lembrar de outros casos antigos, Rio de Janeiro, Edifício Galeria e Torre Almirante. Por que estão lá separados? Já podiam estar juntos esses 2 fundos, está certo que são provavelmente administradores diferentes, mas essa coisa tinha que começar a acontecer, porque senão eles vão ficar cada vez mais ilíquidos, esquecidos, vai ser uma coisa que eu acho que já não vale a pena. Foi um caso do momento, mas hoje já valeria a pena você olhar um Torre Norte aqui em São Paulo, um fundo ótimo, mas está lá, é o Torre Norte, fica meio esquecido, Edifício Orinvest, esses todos feitos pelo Banco Orinvest, fez um trabalho maravilhoso naquela época. Você poderia juntar vários ativos desse tipo e poder fazer com que eles virassem fundos maiores e agregar investidores nesses fundos com mais volume. Legal. Hoje a pessoa física compõe um pouco mais de 70% do mercado de fundos imobiliários, mas a gente desconfia que esse número seja um pouco maior, né? Se você puder falar sobre isso, né? Porque eles contam os FOFs também, né? Como investidor institucional. A nossa informação vem de um boletim da Bolsa, que é o boletim mensal que ela distribui. Nessa informação a gente sempre viu que as pessoas físicas representam mais ou menos 70% a 75% dos investidores em fundo imobiliário. Mas eu desconfio sinceramente que é muito mais do que isso. Por quê? 20%, 25% sempre é considerado como investidor institucional. Só que a Bolsa, infelizmente, não decompõe esse número. Ela precisaria decompor o que nesse institucional é FOFs, ou seja, fundos de fundos, e o que de fato é institucional, tipo fundo de pensão, por exemplo. Porque os FOFs, na minha opinião, deve ser a maioria dessa faixa do institucional dito pela Bolsa, e dentro desses FOFs também eu chuto que seria o grosso dos investidores seriam também pessoas físicas. Então eu acho que hoje nós temos talvez 90% dos investidores em fundo imobiliário ainda são pessoas físicas. Tá, o que a indústria pode fazer para atrair mais os investidores institucionais para esse mercado? É muito difícil a gente conseguir descobrir isso. Por quê? Porque uma coisa que seria fundamental seria a seriedade do mercado. E isso nós sabemos que o mercado de fundo imobiliário é extremamente sério. A gestão é muito profissional hoje, tem muito gestor competente cuidando de fundo imobiliário, os relatórios são cada vez mais bem realizados, a informação que chega na mão dos investidores hoje é muito boa. A prova disso é o site do Clube FI, que tem um nível de informação impressionante. Eu lembro quando
o Clube FI anunciou que estava fazendo uma parceria com a Sila e queria ter lá os dados de vários imóveis dos fundos imobiliários. Eu fui lá malandramente no site e falei, então quero ver, vou pegar o fundo mais antigo que tem, que é o que eu fiz, que foi o Memorial Office, e vou investigar se aparece os contratos de locação do Memorial Office. Fui lá e quebrei a cara, porque tinha os contratos de locação. Vou mandar esse trecho aqui dessa entrevista para o Giancarlo. Vou mandar para o Giancarlo, que vocês merecem. Então, o nível de informação em fundo imobiliário, o nível de gestão, de relatório, as assembleias. Você não conhece nenhum tipo de investimento no Brasil que tem assembleia onde os investidores vão. Fora que os fundos de pensão vão ser obrigados já estão sendo, na verdade, né? Na verdade, os fundos de pensão foram obrigados através de uma portaria que saiu em maio de 2018, então já tem mais de 3 anos, que a gente achou que ia fazer um efeito importante e, na minha percepção, pelo menos eu acho que ainda não fez. Porque, por essa determinação do governo federal, os investimentos em imóveis dos fundos de pensão a partir de 2018 precisam necessariamente passar por instrumentos do mercado de capitais. Pode ser fundo imobiliário, FIP, o que for. Mas eles não podem mais comprar, vamos dizer como a gente chama na nossa linguagem, comprar escritura. Agora eles são obrigados a entrar através de instrumentos do mercado de capitais. E eu não sei por que isso não aparece até hoje. Esse é um ponto muito importante de tentar, acho que ir num congresso da ABRAP, tentar fazer essa pergunta, tentar ouvir, fazer uma pesquisa, visitar esses fundos de pensão para tentar entender aonde que isso está pegando. Uma das coisas que eu sei que eles não gostaram nessa determinação, que eu até entendo um pouco o lado deles, é o seguinte: o que eles têm em imóveis, eles têm um prazo, se eu não me engano, de 12 anos para transformar, a partir de 2018, para transformar em fundo imobiliário. E aí eles podem ter 100% do fundo. Então, por exemplo, se ele tem um prédio, eles podem fazer daquele prédio ou de vários prédios um fundo imobiliário e eles serem donos de 100% das cotas. Em fundos que eles entrarem normalmente, outros fundos, eles só podem ter no máximo 25% das cotas do fundo. Mas os fundos que eles constituírem com ativos que eles têm, eles podem ter 100%. Só que eu entendo uma das principais reclamações deles que é justa é o seguinte: shopping centers, por exemplo. Quando você tem uma participação no shopping center, geralmente tem um acordo de acionistas que, se você for vender sua parte, os outros acionistas têm direito de preferência. Se eles forem constituir um fundo imobiliário, vamos imaginar que um fundo de pensão seja dono de 15% de um shopping. Se ele for transformar aquilo num fundo imobiliário, pela lei ele tá transmitindo a propriedade para uma outra entidade. E aí os outros sócios dele podem exercer o direito de preferência e tomar dele. Eles não querem perder essa participação, que eles carregam há anos, que é um investimento bem feito. Então eu entendo que esse tipo de negócio tinha que ter um pouco de compreensão por parte do governo para poder estudar como não criar esse problema. Mas acho que a tendência é que o mercado institucional entre com mais força aí nos próximos anos, né? Eu acho que tem que vir, porque é um mercado muito bem organizado de fundos imobiliários, é um mercado que já está tomando números grandes, porque nós sabemos que alguns fundos de pensão falam, não, esse mercado é muito pequeno, a liquidez em bolsa ainda, os números que a gente vai comprar em bolsa, eu sei que eles não vão entrar comprando cota de fundo imobiliário no pregão, por enquanto, mas eles já têm hoje em dia alguns lançamentos de fundos ou alguns follow-ons, algumas novas emissões, são números bastante grandes, até para fundo de pensão grande. Então, o mercado está tomando, vamos dizer assim, um volume bastante interessante. Eu acho que eles já deveriam olhar isso com mais cuidado. Muito bem, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação. Então, gente, essa foi mais uma entrevista aqui. Se você gostou, deixa seu like, não deixa de se inscrever no nosso canal, que aos poucos a gente vai lançando as próximas. Muito obrigado.